fenômeno inédito no mundo vai acontecer. Olá, meu nome é André, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Aqui eu falo sobre política, religião, tecnologia, segundo a minha perspectiva, né? Todos nós temos a capacidade de avaliarmos situações, né, acontecimentos, e vamos utilizar, né, como parâmetro de medição, né, o conhecimento que temos, né, as informações que temos à nossa disposição. E quero hoje falar sobre essa questão do arrebatamento da igreja, que está sendo considerado por alguns que acontecerá no dia 23 de setembro deste ano, né, que iria se cumprir aqui o sinal de Apocalipse, capítulo 12, que diz: "E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas." E assim vai, falando sobre houve guerra no céu, a batalha e tudo mais. Então tem muitas pessoas, muitos evangélicos acreditando. Quero mostrar para vocês uma página. Eu vou deixar a página na descrição do link, aqui para vocês verem. Está aqui, no qual diz o seguinte: o arrebatamento, o próximo grande acontecimento da história humana, da história da humanidade. E você não pode estar não pode ficar para trás. Aqui temos aqui o símbolo do globo da Terra e o Y de Yahushua, quer dizer, são seguidores do nome sagrado. Bom, isso aí é uma outra história. O texto é extremamente longo e tem por base os sinais astronômicos que acontecerão, os sinais astronômicos em 23 de setembro deste ano. Então, ele, no final do artigo, termina dizendo o seguinte: "Amados, gostaríamos de esclarecer que não estamos marcando data para o arrebatamento da noiva do Cordeiro, mas também gostaríamos de mencionar alguns fatos que com certeza ocorrerão." Bom, ele fala que não, mas quando você vai ler os fatos e a forma como ele escreve, ele realmente acredita que o arrebatamento da igreja, porque está citando a última trombeta na Bíblia, vai acontecer exatamente em 23 de setembro deste ano. Amados irmãos, independente do como você entende, ou como você interpreta ou como considerar o arrebatamento da igreja, esclareço que não faz a menor diferença para a salvação. Nossa salvação não está no como entendemos isso ou aquilo, mas sim em termos verdadeiramente recebido a Jesus Cristo, né, como seu único e suficiente, como nosso único e suficiente Salvador. Aqui, para mim, esse assunto não vai acontecer arrebatamento nenhum, tá? No dia 23 de setembro, porque ainda podemos até dizer que se cumpriu a apostasia, mas o anticristo não se manifestou. Não adianta quererem bater. Aqui você quer saber quando se dará? Boa parte está aqui em Apocalipse. Quando não, como se dará? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: "Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos." Paulo se incluiu: "Que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo estivesse já chegado." Na época que Paulo escreveu, faltava muito tempo, e 2000 anos se passaram. Não podemos ler esse versículo 2 para argumentarmos que a volta de Jesus ainda vai levar muito tempo, porque isso aqui foi escrito 2000 anos atrás. Porém, o apóstolo Paulo está claríssimo, porque havia naquele tempo, segundo alguns livros, né, de estudos, pessoas evangélicos que estavam acreditando que o arrebatamento da igreja estava próximo, e não trabalhavam e estavam vivendo, sendo pesados a outras pessoas, viviam nas casas. Se preocupa com isso não, esquece isso tudo que você está fazendo. Isso aconteceu aí no período aqui dos chamados Testemunhos de Jeová, né? Parece que foi chamada a grande decepção, que o seu líder havia marcado a data, né? E foi desse movimento que surgiu a Ellen White, que é do movimento aí dos sabatistas, né? Dos adventistas do sétimo dia, né? Ela saiu desse movimento, né? Então foi marcado data e pessoas começaram a venderam suas propriedades, acreditavam
que realmente o arrebatamento ia acontecer naquela época. E não aconteceu. E não aconteceu. Então, continuando, o apóstolo Paulo diz: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele, o homem do pecado, filho da perdição, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, Entendeu? De sorte que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amados, deixa eu ler um resto do texto, aqui é bem claro, isso não acontecerá. Então fique tranquilo que não vai ver o arrebatamento da igreja. André, não acontecerá nada? Não, pode acontecer alguma coisa assim. É muito interessante o estudo, repito novamente, é um estudo baseado na astronomia, não astrologia. Astronomia é uma ciência de Deus, tá? Não tem nenhum problema disso não. De fato, poderá acontecer alguma coisa, menos o arrebatamento. A menos, é claro, que essa passagem do apóstolo Paulo, né, foi traduzida errada, ela nem existe, Paulo se equivocou. Perfeito. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer o seguinte: eu pela fé, eu sou pós-tribulacionista. Eu pela fé sou mais pré-tribulacionistas do que os pré-tribulacionistas pelas escrituras. Porque não há apoio para aquilo que eles fazem. Eles juntam textos, né? Por exemplo, nesse texto aqui, esse seguidor de Yahushua, ele diz que Cristo é a cabeça, e é verdade. A igreja é o corpo, e é verdade. Então a cabeça já foi para o céu, aí agora vai o corpo, né? Então vai se juntando textos aqui, textos acolá. Ele dá várias explicações para justificar que o arrebatamento da igreja... Ele não fala sobre isso, mas fica claro, implícito no texto, que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da manifestação do anticristo. Os pré-tribulacionistas, a grande maioria, acredita que essa passagem, né, vai se cumprir, esses dois eventos vão se cumprir após o arrebatamento da igreja. E repito, na qual eles acreditam que Jesus Cristo voltará a esse mundo para buscar a sua igreja de forma tudo invisível, ninguém vai ver nada. Simplesmente todo mundo vai desaparecer e ninguém vai ouvir nada. Somente na sua terceira vinda, que não é mais a segunda, eles nem consideram essa vinda invisível, né? Jesus veio, entregou a si mesmo, foi ao céu. Agora ele vai voltar invisivelmente e depois ele vem visivelmente. São 3 vindas, né? Na verdade seriam 4, né? Porque depois do milênio ainda vem o julgamento. Presumo que seja Jesus que vai julgar, mas isso aí já é outra parte depois do milênio. Não estaremos mais aqui, né? Há muitas coisas a se comentar, né, se formos nos aprofundar. Mas deixa aqui bem claro: se você é pré e acredita nisso, não tem nenhum problema não. Sua salvação está em Cristo Jesus. Nós somos salvos porque recebemos a Jesus como nosso Salvador. Não sou salvo, você não é salvo por interpretar assim o assado. A pergunta é: você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim? Se sim, fique tranquilo. Porém, verdadeiramente, Apocalipse mesmo, a partir do capítulo 1, capítulo 1, né, é muito interessante. Então isso vale para as profecias de modo geral. Nos diz assim, capítulo 1, versículo 3: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia que estão no Apocalipse e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Obviamente, 2000 anos se passaram. Então aí eu volto àquela tecla, bato naquela tecla de novo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, ok? Então fique tranquilo, não haverá arrebatamento algum, porém algo de fato poderá acontecer, tá? O estudo é maravilhoso, por isso que eu vou indicar. Não faz diferença para mim se você crê no pré, no mid, no pós e tantas outras vertentes do como se dará o arrebatamento. Tem gente que nem acredita no Apocalipse, acha que o Apocalipse é tudo. Mas se você aceitou a Jesus como seu Salvador, tem certeza disso? Beleza, fique firme. Agora é fato, como eu estava dizendo, que eu entendo que a revelação ela vem para nos poupar de determinadas situações físicas que ocorrerão neste mundo. Jesus disse: quando vos perseguirem numa cidade, fugir. Fugir, gente, não é um ato de covardia, não. Não é ser covarde fugir. Não, alguns fogem por covardia, isso é outra história. Mas fugir aqui é para que sejamos poupados das coisas que acontecerão. Fugir para outra cidade. Então, eu entendo que o Apocalipse, como está escrito, nós devemos ler, estudá-lo. Porém, há uma promessa de bem-aventurança para os que leem, para os que ouvem. Não há uma promessa de que entenderemos, mas sim, num determinado tempo, o Espírito Santo, conforme forem acontecendo
né, as situações aqui na Terra, eu creio que o Espírito Santo vai me lembrar, ó, tá vendo isto? É aquilo que você leu lá em Apocalipse. Senhor, você vai entender, eu creio que vai ser dessa maneira. Então, fiquem tranquilos, não aconteceu o arrebatamento da igreja, porém, algo de fato poderá acontecer. É muito curioso essa questão desse sinal astronômico, tá? Como é muito bem explicado, já teve um vídeo que eu coloquei aqui, que mostra realmente essa estrutura, né? E Deus utiliza dos sinais do universo, né? Os sinais astronômicos, né? O nascimento de Cristo, houve um sinal astronômico, né? Uma estrela, aquela estrela foi um sinal, né? Não sabemos como é que foi, se foi uma supernova que explodiu, ou se Deus realmente fez simplesmente aparecer, que ele tem poder para isso, não sabemos, mas foi um sinal astronômico que apontava para um fato material. O espiritual viria nas palavras de Cristo, na ressurreição de Cristo, mas naquele momento ele estava apontando para um fato material, o nascimento de um homem que daria sua vida, né? No caso Jesus Cristo, né? Ele veio como homem, daria sua vida para nos salvar, desde que nós o recebamos como único e suficiente Salvador, né? Como Filho de Deus, né? Aquele que entregou-se a si mesmo para nos limpar, nos remir dos nossos pecados. Que Deus te abençoe, fique tranquilo. Nos veremos não somente em 23 de setembro, porém, fiquemos atentos. Termino aqui dizendo o seguinte: justamente por esse período em 2015, parecia que algo iria acontecer. Terreno. Sim, sabemos que o terreno tem certa ligação com o espiritual, mas terreno. E coincidentemente, então, tome algumas pequenas providências. Aí eu tomei, tá? Materiais. Veja o seu bujão de gás se está cheio. Tem uma greve marcada aí dos caminhoneiros que estão dizendo que já foi cancelada, outros dizem que não, dos empresários aqui no Rio de Janeiro. Pode haver desabastecimento. Compre um arrozinho extra, um feijãozinho extra, um bujãozinho de gás extra. Tome algumas pequenas providências, não custa. André, se eu não fizer isso tudo e acontecer, eu perco a minha salvação? Claro que não, tem nada a ver, eu já falei. Salvação não tem nada a ver com essas coisas. Porém, quando estamos bem informados, tomamos providências, não é verdade? Se fala, olha, a gasolina vai aumentar, todo mundo correu para o posto antes dela aumentar, né? O gás vai aumentar, todo mundo corre antes para poder comprar o gás, não é verdade? Tô mentindo? Não tô. Se você, então, faça isso. Alguma coisa pode acontecer, não custa. Mulher, eu ia comprar o bujão de gás só o mês que vem, vou comprar logo de uma vez. Vou comprar uma comidinha extra aqui, uns R$200 de comida extra, uns quilinhos a mais de arroz, de feijão, né? Nada, coisa não perecível, que dure mais. Beleza. Você vai estar prevenido aí, né? Poder passar por uma situação difícil, um pouquinho mais folgado, vamos dizer assim. Que Deus te abençoe e certamente, pode ter certeza, né? No dia 23 eu vou estar aqui, voltando, né? Vou comentar mais sobre isso. O link vai estar, novamente repito, vai estar aí na matéria. Que Deus te abençoe e Deus te dê todo o entendimento e esclarecimento sobre essa questão do como se dará o arrebatamento da igreja, que segundo o apóstolo Paulo, não acontecerá antes da apostasia e da manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, a quem nós conhecemos pelo nome de o Anticristo e o seu falso profeta. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.